Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao pastor Natanael. Pastor Natanael, é uma grande honra eu estar aqui pela segunda vez consecutiva. Muito obrigado mesmo, e eu acredito que é muito gratificante para mim tentar passar um pouco do que eu aprendi nos 21 anos que eu fui adventista. E eu acho que não só a questão adventista em si, mas todo aquele pacotaço que existe quando uma pessoa está numa seita. Porque quando você vai tentar falar sobre o adventismo com um adventista, ele vai falar exclusivamente do sábado. Se você tentar debater com ele no sábado, a chance de você perder, tanto na questão teológica quanto na questão até espiritual, é muito grande. Porque a igreja adventista foi feita por causa do sábado. Então o sábado é o que é colocado lá todos os dias praticamente dessa religião. E não é o que ocorre na igreja cristã. Para nós, o sábado é apenas mais um dia. E no caso da igreja adventista, o sábado é a questão mais importante que existe. E quando o pastor Natanael pediu para mim vir aqui, ele mesmo citou um tema da palestra que é algo extremamente intrínseco, extremamente complicado no meio adventista, que é o tal do juízo investigativo. Praticamente, nenhum adventista vai tentar abordar uma outra pessoa de uma outra religião para falar do juízo investigativo. Primeiro, que o juízo investigativo não existe na Bíblia. E segundo, que para ele tentar decifrar isso para uma pessoa que tem um pouco de conhecimento ou não tem nenhum, é talvez até mais complicado. Porque eu não sei se vocês sabiam, no próprio adventismo, na própria igreja adventista, existem várias linhagens sobre o que aconteceu que gerou o juízo investigativo. Então, por exemplo, se você perguntar assim, mas no juízo investigativo, o que seria isso? Um adventista vai responder basicamente para você assim: Jesus está catalogando, vamos dizer assim, tudo o que os homens fizeram, começando pelos mortos e indo para quem está com vida. Ele vai falar basicamente isso para você. Se você conhecer um pouco mais essa doutrina, você vai chegar, mas espera aí, Jesus então é o nosso juiz ou o nosso advogado? Se ele é juiz, ele está marcando tudo, ele vai ser o nosso advogado. Aí existem duas nuances da igreja adventista que, se eu ficasse falando umas 2 horas, umas 3 horas aqui, tanto Jesus vai ser o nosso juiz, quanto Jesus vai ser o nosso advogado. Vai ser uma coisa extremamente dúbia, mas essas questões intrínsecas do juízo investigativo foi feito extremamente para tentar provar algo que não ocorreu. Então, o juízo investigativo é mais ou menos aqui, aquela imagem foi tirada exatamente do site adventista. É quando Jesus, que ele vai estar com um livro, ele vai estar marcando tudo que nós fizemos aqui em vida. E só para dar um pouco mais de ênfase, você pode perceber que lá no fundo tem os 10 mandamentos. A primeira questão interessante sobre os 10 mandamentos é que, para todo adventista, os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. Na primeira tábua tem 4, você pode ver lá que tem o 4 em algarismo romano, e da outra tábua tem 6. Primeiro, que você não encontra em lugar nenhum da Bíblia que de um lado tem 4, outro lado tem 6. Mas esse é um outro caso. E quando o pastor Natanael pediu para mim fazer essa palestra, eu comecei exatamente a pensar em qual linhagem que eu ia tentar explicar para vocês sobre o juízo investigativo. Eu pensei, bom, eu vou falar então o quê? No juízo investigativo, que Jesus é o nosso advogado ou Jesus é o nosso juiz? Ou então uma outra questão do juízo investigativo. Isso é até pior na própria igreja adventista, que é a obra de redenção. A obra de redenção de Jesus foi concluída na cruz, foi concluída em 1844 ou ainda não foi concluída? Por incrível que pareça, pastor Natanael, existem as 3 linhagens da igreja adventista. Qual que é a linhagem que a igreja adventista realmente outorga embaixo? Não existe. Porque não sei se vocês conhecem, a igreja adventista tem um grupo
chamado Arautos do Rei, que é uma música muito bonita, e nessa música eles dizem que a obra da redenção foi feita na cruz. Ellen White deixa a questão meio dúbia. Ela diz que a obra de redenção foi feita em 1844. E alguns outros teólogos adventistas dizem que a obra da redenção ainda não foi feita. Quer dizer, como existem 3 linhagens diferentes, a igreja adventista não se pronuncia sobre qualquer coisa. Então eu achei melhor também não falar sobre essa questão. Por quê? Porque se eu tentasse falar sobre uma determinada questão do que seria esse juízo investigativo, eu acho que seria muito pobre a palestra, porque eu ia ter que focar em algum assunto específico e não no juízo investigativo em si. Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei explicar o que a igreja adventista acha que é, e isso ela outorga, isso é uma crença fundamental dela do juízo investigativo. Aí eu tentei associar a mesma questão da igreja adventista sobre o que nós pensamos, o que os cristãos, o que a igreja ortodoxa assim pensa, e depois eu fiz uma coisa até diferente. Eu peguei todas as questões de um livro da igreja adventista chamado A História do Adventismo, que foi escrito por Maxwell, foi traduzido pela própria Casa Publicadora Brasileira, que é o órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por uma pessoa chamada Alzenilto Brito. E esse livro, se você dá para um adventista, ele souber que realmente esse livro foi escrito, é a palavra verdadeira da Igreja Adventista, do que aconteceu na data que originou o juízo investigativo, é uma coisa totalmente fantasiosa. Vocês vão ver algumas frases que eles tentam dizer o que realmente aconteceu em 1844, e mesmo todos aqui que não estiveram na época, vão ver que é algo totalmente assim, até hilário. Então pode avançar lá. Então o que eu fiz? Eu coloquei uma outra lá, aquele senhor lá escrevendo no livro, é um site de uma pessoa que era adventista, e ele pegou aquilo que é como se fosse a história. A história funciona assim: de uma determinada data, que é 1844, a partir daquela data, Jesus Cristo está começando a catalogar tudo o que foi feito no mundo, começando pelos mortos e indo até os vivos. Quando que isso vai terminar? Quando ocorrer o fim de tudo. Quando ele vier, aí vai estar tudo escrito. Isso é a ideia que foi passada. Então, quais os itens que a gente vai ver aqui? Primeiro, essa profecia, vamos dizer assim, do juízo investigativo é baseado praticamente em Daniel 8,14. Daniel 8,14 fala assim: até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. É isso exatamente que diz o texto. Então, baseado nesse versículo da Bíblia de Daniel, que os adventistas fizeram algo extremamente intrínseco para tentar justificar algo que jamais ocorreu. Aí depois nós vamos ver qual que é esse dogma adventista, o que os próprios adventistas acham desse versículo. Depois, qual que é o paradoxo que existe, o que a igreja adventista crê, e o que a maioria das pessoas evangélicas, a maioria das pessoas cristãs, a igreja ortodoxa crê nesse versículo de Daniel 8,14. E aí o que eu fiz? Eu peguei um livro da igreja adventista chamado A História do Adventismo, que conta a própria igreja adventista, outorga embaixo, e diz o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Vocês vão ver que é algo assim que vocês nunca viram em nenhum livro de ficção. E por fim, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, como eu fiz na outra palestra, por que jamais alguém pode conseguir tentar colocar algumas datas, principalmente da volta de Jesus. Então pode avançar lá o slide. Então Daniel 8,14 está escrito exatamente assim: até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Baseado nesse único versículo, em outros, surgiu a primeira pessoa que tentou decifrar o que seria essa mensagem enigmática, que não é enigmática, feito por Daniel. A primeira pessoa que começou da origem, mas que os próprios adventistas não aceitam que foi ele o precursor do adventismo, mas vocês vão ver aqui que originou nele, foi uma pessoa chamada William Miller. Pode dar uma passada. William Miller, que é traduzido por português, aqui fica Guilherme Miller,
era uma pessoa da igreja batista, infelizmente da mesma igreja minha e do João Flávio, que resolveu descobrir o que significa isso. Aí o que ele fez a grosso modo? Ele fez assim: bom, 2.300 tardes e manhãs não são dias, são na verdade anos, então são 2.300 anos. O santuário será purificado. O que vai ser o santuário? Vai ser a terra. Aí ele partiu de uma data. A data começou em 457 anos antes de Cristo. Pode dar uma pulada. Esse é um gráfico adventista. No ano 457 anos antes de Cristo, que ele pegou baseado em alguma coisa histórica, aí ele foi contando as 7 semanas que constam em Daniel, que dá 49 anos, mais 62 semanas, que dá... Ele fez um monte de conta e chegou numa data. A data que está lá é 1844, mas na verdade Guilherme Miller chegou em 1843. Bom, como ele tinha falado que 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos, quando ele falou que o que seria purificado seria a terra, Jesus Cristo vai voltar em 1843. Como naquela época do ano 1843 não tinha tanta mídia assim, o pessoal não era tão assim, não fazia tantas questões, ele começou a reunir várias pessoas que estavam pregando o que? A volta de Jesus Cristo. Ele realmente sabia a volta de Jesus Cristo. E o que ele fez? Passa o próximo slide. Daqui 2.300 anos, ele fez uma paráfrase com o Daniel 8,14, a terra será purificada. Qual vai ser a data de início? 457 anos antes de Cristo. A primeira data que ele chegou foi 1843. Aí ele reuniu um monte de gente, segundo os livros adventistas, tinha mais de 80 mil pessoas, para esperar a volta de Jesus Cristo. Só que Guilherme Miller não tinha a data exata, ele tinha o ano, era mais ou menos entre 1843 e 1844. Por quê? Porque a data que ele partiu, que era 457 anos antes de Cristo, era uma data não muito correta. Não existia a questão histórica baseado que era 457 anos antes de Cristo. Era mais ou menos 457, 458. Então, baseado naquelas continhas que ele fez, ele chegou na data de 1843. Jesus Cristo vai voltar em 1843. Ele começou a pregar isso para todo mundo. Tanto é que o livro da história do Adventismo realmente fala que ele causou um alvoroço naquela cidade. É uma cidade chamada Maine, é uma cidade muito pequena lá dos Estados Unidos. E muita gente começou a acreditar. Por quê? Porque baseado nesses números, ele tinha muita informação, ele começou a catalogar várias questões, ele começou a falar, ele